Boa noite a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Deus Criador e do Deus que nos perdoa e do Deus que está nos levando para a cidadela celestial esteja com todos. Amém? Amém. Vamos a mais uma porção do livro de Tiago, desta feita no capítulo 4, nos versículos 13 a 17. Nós ficaremos apenas com 20 versículos para falar. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. E então, ainda neste semestre, conseguiremos concluir essa exposição, que já dura algum tempo. Tiago 4, 13 a 17. Mesmo assentados, peço aos irmãos que acompanhem, e as irmãs também. Diz assim o que está escrito no texto sagrado: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá, para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Queria que os irmãos e as irmãs lessem novamente o versículo 15, todos juntos. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos dá vida abundante. Nesse momento te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê ao meu coração, Senhor Deus, estas palavras de vida eterna, porque só o Senhor as tem. Literatura outra nenhuma do mundo tem, instituição nenhuma outra deste planeta pode nos mostrar, pessoa qualquer deste mundo pode nos ensinar uma doutrina melhor do que a doutrina que o Senhor fala ao nosso coração. Nós temos labutado nesta vida, Senhor Deus, e muitas vezes temos falhado nesta luta, mas sabemos que através do Teu Santo Espírito e com a ajuda dEle, nós iremos prosseguir. E é verdade que muitas dessas lutas, alguns pedaços nossos ficaram pelo caminho, feridas foram formadas, feridas foram às vezes aumentadas ao longo desta caminhada, feridas têm sido feitas ao longo desta caminhada, mas nós sabemos também que um dia nós receberemos a cura completa de todas essas feridas, ó Deus. Nós receberemos um novo corpo, nós receberemos uma nova situação, e nessa nova situação, junto com o Senhor, nós estaremos reinando com Ele, nós estaremos bem, não choraremos mais, não prantearemos mais, não nos entristeceremos mais, nada disso acontecerá. A tristeza, o choro, o constrangimento desaparecerão, e só o que estará no lugar será a alegria integral que nós ainda não conhecemos, porque ainda não tivemos a rica oportunidade de ver com os nossos olhos o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas um dia veremos, um dia estaremos com Ele, um dia tocaremos o seu rosto, um dia, Deus querido, tudo isso que nos avilta, tudo isso que nos esmaga, tudo isso que
tensiona o nosso coração, vai desaparecer. E é através desta palavra, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Portanto, nesta noite, mais uma vez te peço, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Atendei agora, versículo 13, começa dizendo, parece ser um conectivo aqui, atendei agora. Os irmãos devem lembrar que no começo do capítulo 4, o pastor Tiago está ali comentando acerca das guerras, das confusões, os conflitos que há no meio do povo de Deus. E ele diz que os ensinamentos do mundo, ele diz que a nossa própria carne, e ele diz também que o diabo, esses três são inimigos ferozes e com uma sede pela nossa vida enorme. E eles nos atacam todos os dias. A gente discutiu, a gente conversou, a gente escutou na semana passada, ou no mês passado, desculpem, o fato de que o diabo sabe as nossas debilidades. Ele nunca nos atacará de frente com as nossas potencialidades, com aquilo que temos de melhor, mas não, ele encontrará uma brecha, ele encontrará um ponto fraco, ou 2 ou 3 pontos fracos, e ele vai alternando os ataques. A gente viu isso. Eu estou comentando sobre isso porque a primeira palavra é atendei agora. Parece ser uma consequência. Parece que o pastor Tiago começou um assunto aqui, a origem das contendas, e ele diz que nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Nós concluímos de forma maravilhosa no mês passado esta mensagem da parte de Deus, entendendo que a gente precisa se humilhar na presença do Senhor, e parece ser um resultado desta humilhação na presença do Senhor, o entendimento como diz aqui o texto editorial, da falibilidade, ou do fato de serem falíveis os nossos planos. Somente pessoas, provavelmente, que após essa humilhação na presença do Senhor, após esse reconhecimento de quem o Senhor é, de onde Ele está, serão capazes de entender que há um risco na presunção, há um risco na pretensão, há um risco na jactância, há um risco na presunção. E o que é a presunção? Uso mais uma vez as palavras do nobre pastor Hernandes Dias Lopes, que diz que a presunção é o entendimento de que o tempo está todo o tempo à nossa disposição, está ao nosso lado, e que nós não precisamos nos preocupar muito com ele. A presunção é esta ideia que homens e mulheres têm de que a vida é um contínuo direito, um direito que cada um de nós tem, e não uma misericórdia diária, como o irmão Rafael colocou aqui na sua ministração. A presunção é exatamente esse sentimento contrário ao que o Rafael comenta aqui, dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas, e o presunçoso, o pretensioso, o jactancioso, este homem que, não humilhado na presença do Senhor, olha para a sua vida e planeja ir para uma cidade X ou Y, e claro, este é um exemplo que vai englobar todas as outras áreas da nossa vida, mas é esta pessoa que coloca a sua vida à sua frente e acha, e tem a pretensão, a presunção de achar que as suas habilidades, as suas aptidões, o seu raciocínio, a sua capacidade humana, intelectual, vai conseguir dar cabo a todos os planos, ou levar à finalização de todos os planos. Quem já fez planos nesse auditório? Outra pergunta: quem já teve alguns desses planos frustrados nesse auditório?
Essas duas perguntas nos levam a uma reflexão, e essa é uma reflexão que parece ser um ponto pacífico de que os nossos planos são falíveis. Os nossos planos, eles falham. E é exatamente sobre isso que esse texto está nos dizendo. Parece que essas pessoas que estão presunçosas, elas vivem como se estivessem no controle total do seu futuro. Nós investimos muitas vezes o nosso dinheiro em fundos de previdência. Nós investimos muitas vezes o nosso tempo em projetos que serão realizados daqui a muitos anos. Nós investimos o nosso tempo, a nossa mentalidade, o melhor da nossa mocidade em assegurar este futuro. E é claro, óbvio, meus irmãos e minhas irmãs, que Tiago não está sendo contra o planejamento. Já pensou se ele estivesse sendo contra o planejamento? Não. Muitas igrejas planejam. Me lembro que a igreja, quando eu estive em Manaus, na igreja do pastor José João, que é um homem que aplicou várias vezes a teoria dos pequenos grupos, e aplicou a sua igreja 3 vezes. Ele, segundo relatos dele, ele falhou várias vezes, e então conseguiu, e a igreja cresceu muito. E eu me lembro de ter lido ali um planejamento de 10 anos, que no ano em que eu fui a Manaus, esse planejamento estava se fechando, e ele comentando das metas que tinham sido lançadas há 10 anos passados, e aí então ele comentando e publicou no boletim que metas tinham sido alcançadas, que metas não tinham sido alcançadas. Ele planejou fundar várias igrejas no interior do Amazonas, em Manaus também, conseguiu a maioria delas, não conseguiu todas. Ele estava exatamente comentando sobre isso, um planejamento de 10 anos. Mas óbvio que o pastor Tiago não está falando sobre planejar ou não planejar, porque nós precisamos fazer certos planejamentos. Nós precisamos sim fazer certos planos para a nossa vida, mas o que o pastor Tiago está nos ensinando de verdade é que nós não podemos simplesmente dizer: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Esta pessoa parece ter o futuro nas mãos, esta pessoa parece não compreender que uma simples bactéria pode levar a cabo a sua vida. Esta pessoa não compreende que uma simples mobilidade do mercado pode acabar com todos os investimentos que ela tem. Esta pessoa confia em si mesma. Esta pessoa olha para dentro de si e não depende de Deus. Ela gosta de Deus, ela gosta das histórias de Deus, mas depender de Deus é difícil para esta pessoa que é presunçosa. E meus irmãos, não é bom que seja assim. Mais uma vez, demonstrando o seu cuidado pastoral, Tiago nos orienta sobre isso. Alguém que se humilha na presença de Deus precisa dizer o contrário. Esta jactância, esta presunção ataca várias áreas da vida. Ela ataca, por exemplo, as nossas capacidades. A gente vai olhando para as capacidades, porque uma pessoa que diz, hoje ou amanhã iremos, então ela acha que realmente tem essa capacidade de ir, de se aventurar, de se lançar. Mas outra capacidade está aqui mostrada, acompanhem comigo. E lá passaremos um ano e negociaremos. Isso é um talento, isso é uma aptidão. Negociar é uma aptidão. Existem pessoas que nasceram para as vendas, né? Vendem de tudo, conseguem vender, conseguem apresentar bem um produto, enquanto outras são aversas a isso, não conseguem fazer a cobrança, por exemplo, então nunca serão bons vendedores. Mas existem pessoas que negociam, e claro, como eu disse aqui, é apenas um exemplo. Nós, muitas vezes,
quando nos tornamos em pequeno ou grande medida presunçosos, não confiantes em Deus, passamos a confiar na habilidade que temos. Eu, na habilidade provavelmente de falar, você na sua habilidade de conversar, de vender, não sei qual é a sua habilidade, você sabe. É esta habilidade que pode tentar você a ser presunçoso e não se apoiar em Deus. Negociaremos e teremos lucros. Óbvio também é extrair do texto o fato de que não é a vida financeira apenas que está aqui em jogo, mas é a próprio sentimento de ser jactancioso, é o próprio sentimento de ser presunçoso, e a presunção não está apenas centrada no que nós escolhemos, mas a presunção está centrada, penso eu, naquilo que nós deixamos para trás, porque é meio difícil e duro, foi duro para mim também, quando comecei a refletir sobre o texto, me achar presunçoso em algum momento da vida, mas o fui e sou em alguns momentos da vida. Porque no momento em que eu deixo Deus para trás, o Deus da simplicidade, o Deus que nos salva sem qualquer habilidade, sem qualquer bom perfume, sem qualquer boa roupa, o Deus que nos salva olhando o nosso interior, no momento em que deixamos esse Deus da simplicidade para trás e buscamos qualquer outra coisa, mesmo que de forma inconsciente, nós estamos confiando nas nossas próprias habilidades. Quando deixamos a vida de oração, quando deixamos a vida doméstica, a vida no casamento, a vida em família, a vida em igreja, a vida em estudo da palavra, quando deixamos estas coisas em prol de tantas outras, nós estamos confiando em nós mesmos. Por favor, ninguém entenda que estas outras coisas não têm importância, não é isso que eu estou dizendo. Mas é quando deixamos, penso eu que a presunção não está centrada naquilo que escolhemos, mas penso e tenho certeza que a presunção está centrada naquilo que deixamos para trás. O que marca, o que ratifica, o que confirma, o que chancela, o que sela a sua presunção e a minha, em qualquer momento da vida, é quando deixamos Deus de lado. Como evitar a presunção? Tiago trata desse assunto. Primeiro, versículo 14. Você pode ler comigo? Versículo 14 diz o quê? Vós sois como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Nessa dinâmica de que a vida não é um contínuo direito, mas sim uma misericórdia diária, para evitarmos a presunção, que a presunção chegue em qualquer momento à nossa vida, à nossa existência, nós precisamos compreender, nós precisamos ter consciência da ignorância que temos em relação ao futuro, do não saber o futuro. Quem sabe o futuro? Diante disso, por que nos preocupamos tanto com o futuro? Às vezes, quantas pessoas aqui já se preocuparam com uma situação e que essa situação se resolveu sem você mexer uma palha? Quantos aqui? Sem você mexer nada? Quantos? Acontece. E muitos aqui estiveram presentes no dia uma quarta-feira, quando eu preguei aqui sobre José, dizendo que Deus trabalha paralelamente para o nosso bem. Enquanto nós estamos aqui
fazendo as nossas atividades diárias, achando que ninguém está ao nosso lado. Deus está ali trabalhando e preparando as coisas para o nosso bem, para que a gente passe bem, para que a gente seja protegido, para que as coisas se resolvam na nossa vida. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, meus irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer na terça-feira, feriado, dia 19 de março. Será que vai chover? Será que não vai chover? As pessoas no interior, os agricultores estão fazendo essa pergunta: será que chove? Será que não chove? Nós não sabemos. Então a primeira coisa que temos que fazer para curar a possibilidade, ou para evitar essa possibilidade da presunção chegar à nossa existência, é exatamente isso: ter consciência da ignorância em relação ao futuro. Nós não sabemos o que é o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer, nós sabemos apenas uma situação do futuro. Qual é? Com certeza, nós sabemos uma situação do futuro. Nós sabemos sim. Essa situação nós podemos ter certeza. Nesse livro que é maravilhoso e não misterioso para mim, ele deixou de se tornar um livro misterioso e passou a ser um livro maravilhoso. No capítulo 19, no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 11, nós temos assim escrito na palavra de Deus: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, instrumentos de poder, símbolos de poder. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esta é a única coisa certa que nós sabemos sobre o futuro: Jesus voltará. O que nós sabemos sobre o futuro? Qual é a certeza que podemos ter dele? Será que estaremos vivos na próxima semana? Será que estaremos aqui? Será que estaremos acolá? Será que estaremos bem? Estaremos mal? Como estaremos daqui a um mês, um ano? Aonde estaremos? Temos estado aqui, mas será que estaremos? Isso tudo eu estou perguntando, não é para trazer constrangimento ao nosso coração, mas é para trazer a consciência de que nós somos não sabedores do futuro. E este é um dos remédios para a chegada da presunção, um dos remédios para a chegada da jactância, da pretensão, aquele sentimento contrário ao entendimento das misericórdias diárias de Deus. Segundo remédio para a presunção, versículo 15, os irmãos podem ler comigo e as irmãs também, todos juntos. Em vez disso, nós devemos ter consciência da dependência de Deus. Consciência da dependência de Deus. Meus irmãos, nós somos muitíssimo tentados a não depender de Deus. Todos os dias. Com as nossas próprias buscas, com as nossas próprias escolhas, com o fato de a gente trabalhar, com o fato da gente estudar, com o fato da gente buscar arrumar a vida, ajeitar a vida, e às vezes na maioria das vezes a gente tem conseguido, Deus tem honrado,
Muitas pessoas aqui têm seus trabalhos, têm tido sucesso nos seus trabalhos. Outros passam por situações sem trabalho em algum momento, mas o Senhor logo Ele recupera isso. Ou não, demora mais um momento, o Senhor recupera isso. Nós temos os nossos apertos, temos as nossas situações, mas logo, logo o Senhor faz alguma coisa. Mas nós somos muito tentados a realmente não dependermos do Senhor. Nós temos os remédios que foram descobertos há muito tempo, e esses remédios vão curando as nossas enfermidades. Nós temos o nosso próprio entendimento do mundo, e por esse entendimento nós vamos nos desviando de situações X ou Y. Então nós somos muito tentados a não dependermos do Senhor. Mas sabe, como igreja, nós precisamos fazer uma reflexão. Como igreja, nós precisamos fazer a reflexão de que sem fé é impossível agradar a Deus. Em todos os nossos projetos de vida, nós precisamos conversar com Deus. Em todos os nossos projetos de vida, nós precisamos dizer ao Senhor o que nós precisamos. Em todos os nossos projetos de vida, nós temos que evitar ou fugir desta tentação. E lembrem-se que ser tentado não é pecado, porque Jesus o foi. Jesus passou pela tentação. E quando eu digo que nós somos tentados a não dependermos do Senhor, não entenda isso como um pecado. Isto não é. Não depender de Deus, isto sim é jactar-se, é presunção, é pretensão, e isto é pecado. E o pastor Tiago vai terminar o texto dizendo: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, ser tentado a não depender de Deus nas nossas situações diárias. E quando não dependemos de Deus? Quando não entregamos a Deus nossas situações diárias e passamos por apertos e não entregamos a Deus nossas situações diárias. Comentamos com os homens, buscamos a resolução com os homens em primeiro lugar. E quando a coisa aperta mesmo, hein, Renilson? Quando a coisa aperta mesmo, aí a gente lembra de Deus. Depender de Deus não é isso. Depender de Deus é estar em conversa com Deus todo o tempo, todo dia. Porque se Deus não quiser, a gente nem se levanta da cama. Mas Ele quer. Ele quer que a gente se levante. Ele quer que a gente brilhe. Ele quer que a gente ande neste mundo de um jeito especial. Ele quer, Ele continua querendo. Isto chama-se misericórdia. O viver nosso é pura misericórdia de Deus. O segundo remédio para evitar a jactância, evitar a presunção, é a consciência da dependência de Deus. Mas o terceiro critério, eu queria voltar só um pouquinho, está implícito, e o último critério, nós estamos encerrando agora, que é a vossa vida. Tem uma pergunta no versículo 14, você está vendo comigo aí, ó? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Esta nos dá a consciência da ignorância, e a que é a vossa vida nos dá uma consciência de que a nossa vida é muito frágil. Nossa vida é como aquela caixa de copos de cristal que a gente ganha quando se casa. Aquela caixa de copos de cristal que a gente ganha quando se casa, e a gente tem todo o cuidado. Provavelmente a gente nunca vai usar aqueles copos, não é? De tanto cuidado que a gente tem. Uns até compram uma cristaleira para exibir aqueles copos, mas a cristaleira é trancada exatamente para evitar que qualquer... Eu fico imaginando uma cristaleira lá em casa, né? Quando Moisés pega as bolas que ele tem e começa a chutar na parede do vizinho. O vizinho reclama que só, mas aí, ao mesmo tempo, o vizinho torce lá um time, que quando tem jogo desse time, ninguém
consegue ficar calmo lá em casa, né? Porque então fica uma coisa pela outra. Eu fico imaginando uma cristaleira lá em casa. Moisés dá um chute na bola, já era, todos os cristais. Nossa vida é como essa cristaleira de cristais. Nossa vida é frágil. Nossa vida é muito frágil. Nossa vida, ela recebe enfermidades. Nossa vida, ela é controlada por uma mente que causa ilusões muitas vezes. Hoje de manhã estávamos comentando na classe dos jovens sobre o consumismo. E a gente parou e uma discussão de alto nível, viu? A sala está numa discussão de alto nível, gostei muito. E a gente parou numa frase que é assim: será que o que a gente vê na televisão é verdade? Será que o que a gente vê ali é verdade? Será que os padrões que a nossa mente diz, isso é felicidade, eu preciso buscar a minha felicidade desse jeito? Será que o que a gente entende como felicidade é realmente verdade? E a gente viu que por trás de toda aquela demonstração de perfeição e de felicidade que muitas vezes vemos na televisão, aqueles artistas, aqueles jogadores todos, né? Aquele pessoal famoso, por trás há muita sujeira, há muito afastamento de Deus e consequentemente há muita destruição da criação de Deus. Aquelas pessoas são tantas vezes viciadas, tantas delas têm depressões fortíssimas que tiram a própria vida, né? Nós comentamos sobre isso hoje de manhã. O que é a nossa vida? Se a nossa mente entrar numa de compreender que nós não somos nada, começa uma enfermidade séria, seríssima, que tem destruído e assolado a sociedade moderna, que é a depressão. Com ela ninguém brinca, ninguém pode brincar. As pessoas, já vi professores, colegas meus, renomadíssimos, professores com uma capacidade enorme, sem vontade de sair de dentro do quarto, com depressão, esta coisa que está assolando a sociedade, porque a nossa mente é ilusória, a nossa mente acredita em ilusões, a nossa mente, ela é jactanciosa, inclusive a nossa mente nos protege, a nossa mente embeleza os nossos pecados. Eu bebo, mas bebo socialmente. Eu sou vaidoso, mas também todo mundo é. Então ela vai sempre embelezando. Eu tenho esse pecado. Não, mas isso aqui é desse jeito. Não, mas esse texto aqui, a pessoa sabe, esse texto aqui fala contra mim. Mas essa não é a única interpretação do texto. A nossa mente é artista em nos iludir. Que é a vossa vida? É uma coisa tão tênue, é uma coisa tão frágil. Nós somos muito frágeis. Parece algo para nos deixar bem pequenos, mas penso eu, irmãos, que só assim, e aí o pastor Tiago tem esse objetivo, só assim, e a continuidade do texto se faz, nós estaremos realmente humilhados na presença do Senhor, para que Ele nos exalte. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tenha consciência de que não sabemos o futuro. Que é a vossa vida? Tenha consciência da nossa fragilidade. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tenha consciência da sua dependência de Deus. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A jactância não está centrada naquilo que escolhemos, mas ela está centrada naquilo que deixamos para trás. O que temos deixado para trás no reino de Deus? O que eu e você temos deixado para trás no reino de Deus? Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deus guarde o nosso coração livre da jactância. Amém.